Meu irmão, essa semana foi aniversário da nossa cidade, aniversário de emancipação de São Gonçalo. E assim, desde domingo passado a gente tem refletido um pouco sobre a nossa missão pela cidade. Pela cidade no sentido de espalhados pela cidade, mas também porque nós lutamos pela cidade, amém? Amém? Quem está comigo dá um amém, só vou saber que você não cansou aí. Existem algumas coisas que reorganizam os nossos propósitos. Existem algumas coisas que reorganizam as nossas prioridades, reorganizam a nossa agenda, reorganizam as nossas tarefas, responsabilidades que nós recebemos, que são capazes de mudar completamente a nossa vida. Eu já falei isso com vocês, do dia que a enfermeira chegou e me entregou a Eva e falou assim: ó, agora é com você, é tua. Isso reorganizou a minha vida por completo. A maneira como eu enxergava o mundo mudou. A maneira como eu enxergava a minha própria vida mudou. Porque agora eu me preocupava com aquilo que aconteceria com ela. Eu entendia que o que acontecesse comigo também iria interferir diretamente na vida dela. Então o meu propósito mudou. Responsabilidades mudam e precisam mudar a nossa conduta. Precisam mudar a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente age. E eu vou falar uma coisa para você: nós temos uma responsabilidade sobre a nossa cidade. Você crê nisso? Você crê mesmo? Nós temos uma responsabilidade sobre São Gonçalo. Deus nos plantou aqui com um propósito muito claro, de ser um atalaia, de ser uma sentinela para esse povo. Eu participei de 4 igrejas. Essa é a 4ª igreja que eu participo na minha vida. A primeira delas foi em Largo da Ideia. Largo da Ideia, para quem não conhece, é lá a roça lá de São Gonçalo, lugarzinho abençoado lá. Eu morava no Estrela do Norte, congregava lá, pegava o 06, glória a Deus, de uma em uma hora tinha ali, passava no Mauá. Eu pegava ali, ia lá para Largo da Ideia, congregar, namorar. Ali era meu lugar, ver minha avó. Depois eu fui para Lagoinha de Niterói, e ali fiquei durante 1 ano e meio. Depois da Lagoinha eu fui para Pibe de Alcântara, aquela igreja que tem ali na Raul Veiga, frente de Casa Bahia, né, para quem não conhece. Ali na Pibe de Alcântara eu fiquei durante 5 anos, 6 anos na verdade, sendo 5 como pastor da juventude. E quando eu assumi a juventude ali, era uma juventude, e ainda é uma juventude muito identificada com a igreja, uma juventude muito forte ali, muito participativa na igreja. E ali eles tinham uma identidade muito clara, que era ser jovem piba. E por mais que eu entendesse ser jovem piba, eu ficava no meu coração: poxa, mas a gente precisava de uma coisa mais prática assim. E aí eu fui orando, coloquei diante de Deus, e veio um texto no meu coração de Ezequiel, no capítulo 33, que fala que nós somos um atalaia, nós somos um sentinela, que Deus nos levantou para isso. Então, durante esses 5 anos que eu estive ali, eu estive refletindo sobre essa missão de ser um atalaia. E é uma igreja que faz parte do meu coração, literalmente, é uma igreja que eu amo muito. Não só a igreja, como igreja, que eu amo, mas amo muito as pessoas dali também, né? Ali eu fiz mais do que ovelhas, assim, né? Mais do que pessoas que caminhavam comigo na igreja. São pessoas até hoje que fazem parte da minha vida. Então, quando eu falo hoje sobre ser um atalaia, é algo que realmente está no meu coração, é algo que realmente faz parte da minha identidade. Não é algo que eu estou falando da boca para fora, é algo que eu acredito, e acredito ser realmente uma missão da igreja, tanto enquanto jovem piba, enquanto eu estava ali à frente da juventude, mas também enquanto igreja batista em Mutombo. E esse texto foi registrado, foi uma profecia registrada por Ezequiel. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia junto comigo, nesse texto, do capítulo 33 de Ezequiel. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. Para que você esteja de verdade junto comigo. Eu sei que você ficou até tarde vendo o jogo, né? O pessoal viu no primeiro culto e falou assim: nós vamos no segundo, tá quente, jogo, o cara lá secando, amém, irmão? Aí você está um pouco distraído ainda, está meio baqueado, não sabe o que aconteceu?
Então a gente vai fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os pares e vocês vão ler os ímpares, que a gente consegue fazer, a gente consegue acompanhar melhor essa leitura. Diz assim, ó, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e gerar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Mas, se a sentinela vir chegar a espada, e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de quê? Da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável. Eu queria só fazer um destaque aqui. Por quê? No final, na verdade foi no meio da série de mensagens que a gente teve no mês de agosto, que foi discípulos, eu preguei aqui no domingo pela manhã, na imersão que a gente teve. E foi uma palavra realmente para te incentivar a sair, irmão, dessa zona de conforto que a gente acaba fazendo parte, acaba gerando no nosso coração. Eu entendi assim, quando eu saí do culto, eu sabia que eu tinha uma parte da mensagem que precisava repercutir. Eu peguei aquela parte, cortei assim, fiz no celular mesmo, gravei a tela, postei no Instagram e esse vídeo viralizou, né? Rodou assim um pouco. E quando o vídeo viraliza, aparece um monte de gente doida comentando também. Eu sei que o vídeo viralizou quando começa a aparecer esses caras doidos. Aí eu falo assim, não, e viralizou mesmo. Aí irmãos, são comentários assim, totalmente aleatórios que tem. Até do sofá o cara estava falando um dia. Mas a maioria deles trazendo uma falsa sensação de que nós não somos responsáveis pela salvação do nosso irmão. Olha o que a Bíblia está falando. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Eu vou falar uma coisa para você. Você realmente não vai conseguir levar ninguém até os céus, mas você pode impedir de que pessoas ouçam a palavra de Deus se você fechar os seus lábios, se você se isentar da responsabilidade como um sentinela, como alguém que foi levantado para alertar, para advertir. Não somos nós que salvamos, mas nós somos instrumentos de Deus para que pessoas sejam salvas. O que a Bíblia está falando é, se aquele homem não ouvir, ou melhor, se a sentinela não exercer a sua função, aquele homem vai morrer na sua iniquidade, mas a sentinela vai ser cobrada. É uma síndrome de Caim que a gente tem, sabe? Quando Caim mata Abel, a Bíblia fala que Deus vai até a presença de Caim e fala, Caim, cadê o seu irmão? A resposta de Caim qual é? Por acaso eu sou responsável pela vida do meu irmão? Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Uma síndrome de uma vontade de ser isento, uma síndrome de olhar apenas para si. Meu irmão, nós somos responsáveis pela salvação desse povo. Nós somos responsáveis pela transformação da nossa cidade, como sentinelas que foram erguidas para isso. E aí o versículo 7 vai dizer, eu queria que você lesse junto comigo, vamos lá. O versículo 7. Vamos juntos? Filho do homem. Juntos? Ah, tá sem ali? O pessoal está me boicotando mesmo. Então eu vou ler para você. Deu ruim ali, eu acho. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Na nossa missão, na nossa função como sentinela, existem coisas que não estão, na verdade, sob o nosso controle. Quais? O favor do Senhor.
A graça e a misericórdia do Senhor não está sob nosso controle. É fruto da ação divina. Por mais que a gente se empenhe como igreja, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente planeje, tudo o que acontece aqui não vai ter sentido se não for o fruto da misericórdia, do cuidado, da graça, do favor de Deus sobre a nossa vida. Para você entender isso, eu vou ler um salmo, a oração do salmista, no Salmo 127, no versículo 1, ele fala assim, ó, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E aí a segunda parte diz, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então você pode se empenhar, é nosso dever, mas tudo vai ser fruto da misericórdia do Senhor. Outra questão é o reconhecimento, a testificação que o povo dá daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O texto que a gente leu no versículo 2 deixa muito claro quem vai ser o responsável por escolher a sentinela. E ele fala assim, ó, filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser, quem vai escolher a sentinela? Quem vai escolher a sentinela? Quem vai escolher? Está ali, ó. E o povo dessa terra escolher um homem. O povo reconhece o chamado. O povo testifica o chamado. O povo identifica aquele que está sendo levantado por Deus. Quando eu estava no meu ensino médio, eu me converti, eu estava na 8ª série. E aí no período do ensino médio, eu levava o violão, ou algum amigo levava o violão, todos os dias, no período do intervalo, e a gente fazia ali um momento de louvor e oração, todos os dias no colégio. A gente cantava umas 2 ou 3 canções, e fazia um tempo ali, no meio do recreio, a gente orava uns pelos outros. Não era numa sala, escondido não, era no meio de todo mundo mesmo, no meio do barulho, a gente fazia ali um tempo de oração. Alguns participavam, outros zombavam, alguns estavam ali do ladinho querendo ouvir, outros só iam de vez em quando, mas a gente estava ali todos os dias. Último encontro que a gente fez no ano, naquele ano, um amigo ia se mudar, iria sair do colégio, ele iria morar em outro estado, e a gente fez um churrasco. Sabe aqueles dias que está um sol absurdo e do nada o tempo vira assim? Do nada, mas não é virar de ficar nublado, chuviscar não, é aquela chuva mesmo absurda. Aconteceu isso nesse dia, nesse churrasco. A gente estava no condomínio de uma menina lá, de uma amiga nossa, e ela a churrasqueira ficava lá no cantinho, bem lá no cantinho do condomínio. E aí aconteceu isso, estava tudo bem, do nada virou o tempo, mas choveu, irmão, mas choveu muito. Enquanto estava chovendo, estava todo mundo bem, todo mundo tranquilo, daqui a pouco começou a não parar a chuva, aí as pessoas começaram a ficar atentas a isso, falaram assim, a chuva não vai parar não, estranho, né, essa chuva está forte, né? Daqui a pouco o lugar que a gente estava começou a encher. E aí eles pediram para mim, falaram assim, Hugo, ora pela gente. Por causa do medo da chuva, eles pediram para orar ali no meio do churrasco. Falaram assim, Hugo, ora para a gente aqui, porque a gente está com medo. Aí eu falei assim, agora vocês querem orar, né? Daí eu fui, dei a mão a eles, e a gente fez uma oração ali no churrasco. Por quê? Porque eles poderiam até não estar comigo ali durante todos aqueles dias do recreio. Mas eles viam aquilo que Deus estava fazendo. E o povo testifica o chamado. Isso não tem a ver com a minha ação. Isso tem a ver com o que Deus tem feito, ou com a maneira como Deus tem se movido. O mundo precisa reconhecer o chamado sobrenatural da igreja, irmão. O mundo precisa olhar para a gente, e não olhar para a gente como um palanque. Não olhar para a igreja como um comício. Não olhar para a igreja como um curral eleitoral. Mas olhar para a igreja e entender que a igreja possui uma voz profética. E ser profeta não é aquele que faz adivinhações.
Ser profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo. Quando você, irmão, abre a tua Bíblia, começa a pregar a palavra, entender aquilo que Deus está falando, você está profetizando da parte de Deus para os homens. Isso é profetizar. A igreja não pode perder a sua característica como profeta. Nós somos os profetas dessa cidade. E o que a gente tem feito diante dessa responsabilidade? Final do ano, a gente faria até agora, no mês de outubro, mas a gente mudou. No primeiro final de semana de dezembro, a gente vai ter uma conferência da igreja. E no primeiro domingo de dezembro, a gente vai ter o nosso culto lá na Praça da Marisa. A gente vai celebrar ceia, vai celebrar batismo, a gente vai cantar, a gente vai pregar, vai ter lá, irmãos, tempo especial. Já aguarda. Um dia me perguntaram, pastor, para que isso? A gente tem um batistério. Se você não sabe, aqui tem um batistério. Para que a gente precisa lá na Praça da Marisa? E eu respondi, para que o povo saiba que a igreja tem uma voz profética dentro dessa cidade. Para que o povo olhe no centro da cidade, no coração da cidade, que tem uma igreja que não vai abrir mão da sua voz profética para São Gonçalo. Por isso que a gente vai lá. Por isso que a gente não vai ficar só aqui dentro. Nós temos uma missão como sentinelas. Nós temos uma missão como atalaias. Esses dois pontos não têm a ver com a gente, mas os dois próximos pontos estão diretamente ligados a cada um de nós. O versículo 7 do texto que a gente leu traz duas ações claras da função do sentinela. Se algum perigo, se algum alerta de guerra viesse sobre o povo, era dever da sentinela ouvir a palavra do Senhor e advertir em seu nome. Ouvir e advertir. Ouvir e falar. Receber e entregar. Receber e anunciar. O agir é missão do Senhor. Mas estar sensível à voz dele é missão nossa, irmão. A realidade é que a gente está se distraindo muito. Dá uma olhada, vou voltar aqui no texto base, do versículo 3 ao 6, é a maior parte do texto que a gente leu. Ele fala assim, e se ele vir, ou seja, se o sentinela vir, se a sentinela vir a espada, vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada, e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas eu considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. A sentinela foi levantada com uma missão: estar atenta à guerra para alertar o povo. A minha pergunta é, o que pode fazer essa pessoa que foi chamada justamente para isso? A única coisa que ela tem que fazer é isso, e é justamente a única coisa que ela não faz: a distração, irmão. E nós estamos vivendo muitas distrações. Você consegue botar o vídeo aí? Eu vou pedir para você assistir um vídeo. Eu não sei quem já viu esse vídeo ou não, mas se você já viu, não estraga aí a brincadeira, porque eu quero ver se o pessoal consegue prestar atenção. Quero ver quem vai conseguir de verdade. Tá? É This teste. is an awareness test. Rapidinho, aperta o pause aí, dá? Nem sei se dá lá. Ih, apaga a luz aí, senão ninguém vai ver nada. Absolutamente nada. Apaga daqui também. Eu vou pedir para você contar quantos passes o time, se não me engano é um time de branco, quantos toques eles dão, quantos passes, quantas vezes eles passam a bola um para o outro, combinado? Quem entendeu aí, dá um amém. Quem não entendeu, fala misericórdia. Você vai ver então. Vamos lá, vai. This is an awareness test. How many passes does the team in Quantos white passes make? o time de branco
Vai fazer. Conta aí. Tá conseguindo contar? Conta aí. E aí? Quantos passos? 13. Quem acha que foi 13? Levanta a mão. Quem acha que foi diferente de 13? Levanta a mão. Quem não conseguiu contar? Quem viu o urso dançando no meio deles? Vocês viram? Viu? Quem conseguiu ver o urso dançando no meio do pessoal? Vocês viram? Que urso, pastor? Passou urso nenhum? Dá uma olhada de novo só para você ver. Bota aí, bota de novo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Ó o urso ali, irmão. Você não tinha visto o urso não, hein? Você não tinha visto o urso, viu? Você não tinha reparado que o urso estava ali no meio. Irmão, às vezes a gente se distrai com tanta coisa, que às vezes tem um urso passando no meio e a gente nem vê. Tem um urso dançando no meio disso tudo e a gente nem percebe. As distrações estão nos atrapalhando de ouvir a voz de Deus. As distrações estão fazendo com que a gente não perceba aquilo que Deus está falando para a gente. Como uma noiva que viveu um tempo de viagem do seu noivo, achou que ele estava demorando demais e se esqueceu de guardar azeite da botija. Como um militar que foi enviado para uma missão, mas se apaixonou pelas coisas de civil e se esqueceu da vocação pelo qual Deus o chamou. Lá na Piba também tinha um pastor, ele assumiu uma outra igreja. Pastor Zé Geraldo. Eu gostava muito de conversar com ele. É um amigo mesmo que Deus me deu também lá. Ele é reformado da Marinha. E aí de vez em quando eu conversava com ele sobre as missões que ele já tinha feito, sabe? E ele falou comigo de um período que ele morou em Londres. Ele ficou alguns meses em Londres. E inclusive não estava aqui nem no Brasil no nascimento da sua filha. A sua esposa teve que depois ir para lá com a filha, para poder conhecer a filha, que ele ficou um período longo em Londres. Aí, em outro momento, uma outra viagem que ele falou que fez, ele ficou algum tempo em Key West. Key West é como se fosse uma ponta de Miami, sabe? É uma ilha que a pessoa sai de Miami, aí vai, manda em ponte, aí vai de ilha em ilha, até chegar à última ilha, que é Key West. Já é quase Cuba. Já tem gente que fala que dá para ver as luzes de Cuba, de Key West. Ele viveu algum tempo, então, em Miami. É na verdade, um distrito ali de Miami. Viveu um tempo em Miami, viveu um tempo em Londres. Eu fico imaginando ele para voltar para casa. Porque ele não passou 10 dias. Ele passou quase um ano em Londres. Aí imagina, ele sai de Londres e fala assim: gente, obrigado aí pelo tempo que eu fiquei aqui, foi muito bom estar aqui em Londres. Londres é uma beleza, mas eu vou voltar para Alcântara. Nada de Big Ben. O real mesmo é o prédio do relógio. Imagina ele lá em Miami. Chega lá em Miami e fala assim: gente, very good. Muito obrigado, mas eu estou com uma saudade da Rua da Feira. Imagina, irmão, ele tem que largar aquilo e voltar. Só que a realidade é que não adiantava ele tentar comprar uma casa em Miami. Não adiantava ele tentar comprar um terreninho em Londres, fazer um financiamentozinho lá e comprar um terreninho em Londres. Sabe por quê? Lá não era a casa dele. Ele podia ficar lá quanto tempo fosse,
que ele sabia que uma hora ele tinha que voltar para casa. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. O lugar pode ser o melhor que for, não tem nada melhor do que você voltar para casa. Viajar é bom. Quem gosta de viajar aí? Mas voltar para casa é bom demais também, Ana. Irmão, é bom demais. Pode ser a melhor cama do mundo, irmão. Quando você volta para a sua cama, é outra parada. É o seu lugar. A gente está vivendo exatamente dessa forma. Nós fomos exilados. Fomos enviados em uma missão. Essa missão que a gente vive agora. E a gente está se preocupando com as coisas dessa terra, vivendo as questões desse século e se esquecendo de que a nossa casa não é aqui. Isso está tapando os nossos ouvidos. E a gente está deixando de ouvir aquilo que Deus realmente deseja falar ao nosso coração. Pastor, como que eu faço para ouvir essa voz? Irmão, uma coisa que tem ficado muito de lado, hoje em dia, é, por exemplo, o nosso tempo devocional. Não é para a gente inventar, irmão, não é para inventar roda. A realidade é que se a gente separasse um tempo para orar, para ler a palavra, para estudar aquilo que Deus realmente está querendo falar, a gente ouviria a voz de Deus. Você pode estar ouvindo influência, pode estar ouvindo YouTube, pode estar ouvindo o que for. Se você não vai até a tua Bíblia, irmão, lê, estuda, cresce, pergunta, você não vai estar ouvindo a voz de Deus. Você não vai estar ouvindo a voz de Deus. Não terceirize seu relacionamento com Deus, irmão. Nem pelos meus sermões. Eu não estou falando aqui das influências, não. De repente, o único contato que você está tendo com a palavra é quando eu prego. E quando eu prego aqui, se eu falar alguma besteira, se eu começar a falar um monte de coisa errada aqui, quem vai ser aquele que vai realmente saber se é a voz de Deus ou se é a voz dos homens? Porque esse é o segundo ponto. Primeiro, a Bíblia fala que o sentinela deve ouvir a palavra. Depois ele fala que tem que advertir no nome do Senhor. E advertir é uma coisa, advertir em nome do Senhor é outra. Porque quando eu só advirto, é de acordo com a minha vontade. Eu posso advertir com uma questão minha. Chegar e falar assim, não, isso aí não é bom. Faz de outro jeito, é coisa minha. Mas advertir em nome do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Porque a Bíblia nos ensina, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, capítulo 20, versículo 7, que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão, né? É falar da parte de Deus algo que Ele nunca mandou a gente falar. Porque dessa forma a gente manipula pessoas. É assim que a gente conduz para onde a gente quiser. Vou te dar um exemplo prático. De repente você está aqui, já se converteu com um pouco mais de idade, já é uma pessoa mais clássica, amém? Não é uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais clássica. E lá no período do velho homem, talvez você se lembre de uma brincadeira que as pessoas faziam, né, de um trote, na verdade, que era a Pascuela. Já vou falar nisso aí, Pascuela? Que ia lá, né, na casa da pessoa, a pessoa pegava a galinha dos outros e comia ali na Semana Santa, né? Eu tinha um tio, ele faleceu, que ele sempre zoava todo mundo. Ele sempre era o que brincava com todo mundo. Ele não era cristão, não era crente. E aí um dia, foram fazer esse negócio de Pascuela com ele. Chegaram no sítio dele, meus primos foram no sítio dele. E falaram com o caseiro, Coração, o nome do caseiro era Coração. Coração, tio Bertoldo pediu para a gente pegar 5 galinhas aí. Aí Coração, não, rapaz, vou pegar galinha não, ele acabou de comprar essas galinhas aí, rapaz.
Comprou não sei aonde aí, não dá para comprar. Não, coração, ele mandou, foi ele que pediu para a gente vir aqui. Ele, mas que negócio é esse? Como é que ele não falou nada? Não, ele mandou esse bilhete aqui. Aí foram entregar um bilhete na mão de coração. Só que o coração não sabia ler. Tadinho de coração também, né? O pessoal avacalhando o coração. E aí o coração, não, estou sem óculos, leia para mim aí. Aí meus primos pegaram e leram assim para ele: coração, por favor, entregue as 5 galinhas mais gordas para os meus sobrinhos. Assinado Bertoldo. Aqui, ó, se você quiser pode ler. Ele, não, se ele escreveu aí, então está resolvido. E aí, irmão, pegaram. O coração pegou as 5 galinhas lá. Eles prepararam as galinhas. Meu tio comeu as galinhas sem saber que era a galinha dele. E ele só foi saber quando voltou para o sítio. Por quê? Porque pegaram o nome dele e usaram para fazer alguma coisa que ele não tinha mandado fazer. Usaram o nome dele em vão. Está conseguindo entender? Usar o nome de Deus em vão não fala Deus, 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 Deus. Ah não, falou muito Deus. Do 5º Deus para lá já era pecado. Usar o nome de Deus em vão não é o falar que nem Deus tira esse título do Botafogo. Porque essa é a realidade, não é? Não é uma questão. Não é isso. Usar o nome de Deus em vão é eu, por exemplo, chegar e falar assim: irmãos, vamos pintar essa parede aqui de preto. Aí uns irmãos vão falar assim: poxa, pastor, legal, vamos pintar de preto sim. Outros vão falar assim: não, pastor, o negócio de parede de preto fica escuro, fica muito pesado. Outros vão falar: não, poxa, mas para foto fica ótimo, a gente vai tirar foto, poxa, fica legal, o fundo fica diferente. Outros vão falar: não, esse negócio de igreja preta é modinha, não sei o que, é do diabo. Vai ficar uma discussão na igreja. Mas se eu chego e falo assim: irmãos, Deus falou comigo que a gente precisa pintar essa parede de preto, ninguém vai argumentar. Por quê? Deus falou com o pastor. Deus falou com o pastor. Sabe o que é isso? Tomar o nome de Deus em vão. Quando o Senhor está alertando sobre a função da sentinela, sobre a função da atalaia diante do povo, Ele está falando assim: ó, você vai adverti-los, mas você vai advertir em meu nome. Então tenha responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Tenha responsabilidade quando você for falar. Tenha responsabilidade quando você for exortar. Porque Tiago também fala. Tiago capítulo 4, versículo 17. Nos ensina que se aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Não dá, irmão, para você desouvir o que você está ouvindo aqui agora. Você pode fazer uma escolha: ignorar. Você pode ignorar, mas aí você vai ser uma sentinela que ouviu a voz e abaixou a guarda. Ou você pode ser ter uma outra realidade e pensar assim: pastor, eu até quero fazer, mas eu não sei como fazer. Eu não sei falar igual você está falando aí. Eu não sei pregar igual você está pregando. Eu não conheço a Bíblia. Eu não consigo falar desse jeito. Aí como é que eu faço? Entenda uma coisa: o mesmo Deus que dá a missão, dá o instrumento. O mesmo Deus que vocaciona, diz e traz os meios. A sentinela foi levantada, mas era a missão daquela sentinela usar a trombeta. Qual é a sua trombeta? Talvez a sua trombeta não seja falar em público, como eu estou falando. Talvez a sua trombeta não seja tocar um instrumento, como os meninos estavam tocando. Talvez a sua trombeta não seja cantar, talvez não seja estar em cima do púlpito, mas talvez a sua trombeta seja organizar uma planilha, e você faz isso como ninguém, irmão. Como a igreja precisa disso. Talvez a sua trombeta seja organizar um lanche, e Deus abençoe os irmãos que organizam um lanche, amém? É uma bênção, irmãos, as pessoas que organizam lanche. Talvez a sua trombeta seja receber pessoas no estacionamento, receber pessoas nas portas. Talvez a sua trombeta seja limpar o templo, limpar os banheiros. Tudo isso, todas essas fases, todas essas tarefas são instrumentos de Deus
para que a palavra dele seja proclamada. São instrumentos de Deus para que a voz dele ecoe no coração de cada um de vocês que estão sentados aqui. Talvez o seu contato seja só aqui, uma vez por semana. Mas saiba que tem muita gente tocando trombeta para que essa cidade seja alcançada. Cada um na sua tonalidade, cada um com a sua força, cada um com o seu jeito, cada um com o seu instrumento. Mas existem trombetas ecoando, e elas em nome de Jesus farão diferença na nossa cidade.